todos os nossos fardos pesados são retirados agora e que o fardo leve do propósito repouse sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 2, no capítulo 4, no verso 32. Atos, capítulo 4, verso 32. Ninguém fez o ru, eu me estranhei. Porque lá a gente faz o ru quando a gente vai ler a palavra, né? A palavra é doce para nós. Eu vou ler, tá bom, igreja? Amém. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Amém? Podem se assentar. Hoje nós vamos passear pela palavra. E eu fiquei me questionando, Senhor, qual vai ser o texto que nós vamos ler para iniciar? Porque nós temos esse hábito de ler um texto para iniciar, mas nós vamos passear pela palavra. Quando eu recebi a incumbência de ministrar nessa noite, que o apóstolo falou para nós, isso já faz alguns dias atrás. E eu não sabia se seria aqui no templo, se seria no GC, o que seria, aonde é que isso aconteceria, de que maneira, de que forma. Mas o Senhor desde o princípio sabia, e Ele me deu uma palavra. Naquele momento, naqueles dias, o Senhor plantou uma palavra dentro do meu coração. E quando eu cheguei aqui na igreja domingo, o Senhor confirmou a palavra. E no momento que o Senhor falou para mim, revesti-vos de poder, na cadeira o apóstolo falou no microfone, revesti-vos de poder. Eu falei assim, então é isso. É isso que o Senhor quer ministrar na nossa vida hoje. E eu agradeço a confiança dos nossos apóstolos. Eu amo a vida deles, honro eles. E vocês já sabem, né? Quem eles são. Pessoas maravilhosas de Deus que foram usadas para nos levar para o nosso propósito. Como ferramentas de Deus para nos levar no nosso propósito. Eu quero honrar a vida do meu esposo. Não. Eu costumo dizer que eu sou uma comunicadora daquilo que eu aprendo com meu marido, porque ele é o meu sacerdote, aquele que direciona a nossa casa, a nossa vida, o homem usado por Deus para me resgatar. Ele fala que ele me comprou na planta, que as ações estavam baixas, mas ele viu que tinha futuro, que ele é do mercado financeiro. Tem futuro essa daí, eu acho que vai dar bom. Deu bom, amor? Deu muito bom. E ele foi a pessoa usada por Deus para me instruir, me direcionar no meu processo de cura, de libertação, e até hoje ele é o meu sacerdote, aquele que me direciona. Então muitas coisas que eu falo são coisas que eu aprendi no dia a dia com meu marido. Então eu sou uma comunicadora, amém? Amém. Bom, gente, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e essa palavra é em Atos. Quando da descida do Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo desceu naquele lugar. E eles tiveram uma direção. A direção era ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E a palavra diz que pós-descida do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo desceu, depois que eles foram revestidos e cheios do poder de Deus, eles eram um só coração, uma só alma, um só sentimento, um só pensamento, uma só visão e uma só direção. E o Senhor falou isso comigo, que nós somos uma família para pertencer, amém? É super de integração isso, né? E eu falei, Pai, como é que uma família consegue ter o mesmo coração? Porque nós aconselhamos muitos casais, eu aconselhei muitos casais ao longo da minha vida. E a sensação que eu tenho, na maioria das vezes, é que o marido fala alemão e a esposa fala grego. Parece que um não entende o outro. E por mais que se amem, eles não se entendem. A comunicação, às vezes, ela fica ali difícil. E eu falo, Senhor, como é que um casal é um só? E eu tive várias visões nos últimos dias, em
em que eu via homem e mulher se tornando um. E o Senhor começou a me mostrar. E Ele falou: filha, o processo da unidade num casamento, ele não acontece no momento em que o casal assina o contrato no cartório ou que o pastor dá a bênção matrimonial. Não é naquele momento que o casal ele se torna um. Ele se torna um depois de um processo, onde um vai entrando ali mesmo dentro do outro, vai voltando ao plano original. E quando nós falamos de casal na terra, nós estamos fazendo uma referência ao plano do Senhor para a igreja, para o corpo de Cristo, onde Cristo é o nosso esposo, como a gente aprendeu na exousia, não é noivo, é esposo. E a igreja, a esposa. E quantas vezes nós, como igreja, também estamos com a nossa linguagem, com a nossa comunicação dentro do corpo e como corpo, cada um falando uma língua, com uma direção, com um coração, com um sentimento. E o Senhor, Ele quer trazer uma unidade para o corpo. Ele quer fazer com que este corpo se torne esta família, esta esposa preparada, adornada, santificada e pronta para a vinda do Senhor. E para que isso aconteça, para que essa unidade aconteça, só é possível por meio do revestimento do poder de Deus. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando a igreja está cheia da glória, ou quando eu estou em casa, ou em qualquer lugar onde a presença de Deus ela começa a invadir o meu coração, eu tenho vontade de abraçar as pessoas. Vocês têm essa vontade? Amém. Dá vontade de abraçar, não dá? Quando a presença de Deus se manifesta na igreja, você não tem vontade de abraçar? Porque o Espírito do Senhor que está dentro de nós, ele atrai o corpo para a unidade. Ele quebra as defesas, ele quebra as barreiras, ele quebra as correntes, ele quebra os muros, ele quebra as nossas defesas literalmente. É onde nós podemos nos relacionar sem medo, quando o Espírito Santo está se movendo. Quando o Espírito Santo ele se move, nós não temos medo da enfermidade, nós não temos medo da miséria, nós não temos medo de nada. Eu não sei você, mas às vezes a igreja está cheia da glória. E o apóstolo fala: hoje nós vamos fazer uma semente, hoje nós vamos fazer uma oferta. E naquele momento você é tomado de uma coragem e faz uma oferta de sacrifício e uma semente que você, meu Deus, depois que você sai dali você fala: Jesus, o que eu fiz? Porque o Espírito que estava naquele lugar, o mover, o poder sobrenatural do Senhor, ele te encoraja, ele te traz fé. A palavra de Deus diz que quando Samuel falou com Saul a respeito do chamado dele, ele deu algumas instruções para Saul. E ele falou: olha, você vai passar perto de uma região que a gente sabe que era a escola dos profetas, e você vai receber poder do Espírito Santo ali. E você será transformado numa pessoa completamente diferente. A Bíblia diz que Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo de maneira ilimitada. Eu fico imaginando como seria o poder do Espírito Santo sobre nós de forma ilimitada. E nós somos uma igreja que carregamos uma missão, que é restaurar o poder sobrenatural de Jesus nessa terra. É resgatar as curas, os milagres, os prodígios, mas para que isso aconteça, nós precisamos que esse poder sobrenatural, em primeiro lugar, ative dentro de nós a unidade. Como a palavra diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, e eram um coração. Então, o sinal do mover do Espírito Santo dentro de uma igreja, o sinal do mover do Espírito Santo é a unidade. Esse é o sinal da operação do Espírito Santo dentro de nós. Isso é tão claro que quando nós temos o poder do Espírito Santo agindo dentro do nosso coração, o perdão para nós não é algo tão difícil como é para o mundo. Quantas vezes eu já enfrentei situações ainda criança, porque eu nasci na igreja
assim, nasci não. Antes do ventre da minha mãe eu já era crente. Minha mãe já estava na vigília de oração, então assim, eu estava sempre nesse ambiente. Quantas vezes na escola as pessoas falavam que eu era meio boba. Você deixa o povo fazer o que você quer com você, mas era uma facilidade de perdoar, porque quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a gente não consegue ficar magoado muito tempo. Ele começa a agir. Os nossos olhos são olhos de misericórdia. O julgamento cai, as defesas caem. Quando você olha aquela pessoa, você tem misericórdia. Você quer abraçar, você quer cuidar. Não dura muito tempo, não é verdade? Porque isso é um sinal de que nós estamos cheios do Espírito Santo. As curas, os milagres, os prodígios irão acontecer a partir do momento que o Espírito Santo nos der a capacidade de habitar em comunhão, sendo um só. E eu creio que isso é o que o Senhor Jesus espera da Igreja Família do Reino Orlando. Eu já ouvi que quando Deus olha do céu para um casal, Ele não vê os dois separados, Ele vê os dois como um. E eu espero que quando o Senhor olhe para nós aqui, Ele não nos veja separados, mas Ele nos veja como um. Assim como Daniel falou para nós, o obreiro Daniel, que cada um tem um ofício para a edificação do corpo. Cada um contribui com algo que faz parte do seu dom, que faz parte da sua habilidade para a edificação do corpo. Então nós precisamos uns dos outros. E o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração e Ele começou a falar comigo sobre Jeremias. E o que Jeremias tem a ver? O que tem uma coisa a ver com a outra? E o Senhor começou a falar comigo que Jeremias, ele era de uma linhagem sacerdotal. Eu vou ficar paradinha aqui que vocês estão gravando, mas minha vontade era de ficar. Eu estou aqui, focada no corpo. Jeremias, ele era de uma linhagem sacerdotal. Chamado de Jeremias, se a gente olhar de forma hereditária, era para que ele fosse um sacerdote. Certo? Era de pai para filho, a palavra diz, ele seria um sacerdote. Mas o chamado divino para Jeremias é que ele seria um profeta. E a palavra diz que antes dele ser formado no ventre da mãe, o Senhor teve um encontro com Jeremias e designou ele como profeta. E quando ele nasceu, ele recebeu ali aquele ofício sacerdotal hereditário, mas divinamente, no Espírito, o chamado dele era para que ele fosse um profeta. Todos nós aqui temos, de forma hereditária, bagagens, construções que nós fizemos com as nossas próprias mãos, construções que nós herdamos dos nossos pais, construções que vieram dos nossos avós, construções de experiências, traumas, golpes, traições e situações, ou só fui eu, que, meu Deus, parecia que era um para-raio de golpe. Vou falar um negócio para vocês. Um dia eu falei, Senhor, como é que pode? Só que tudo isso foi gerando construções na nossa vida. A questão é que Jeremias, ele era um profeta. Ele foi chamado para ser um profeta. Esse era o propósito divino de Jeremias. E todas as construções e a herança sacerdotal que ele recebeu contribuiu para esse chamado. Mas a partir do momento em que nós encontramos o nosso chamado, a partir do momento em que nós encontramos o nosso propósito, automaticamente Deus coloca na nossa vida uma família espiritual. Eu me lembro perfeitamente que em 2019, quando eu comecei a receber profecias sobre o meu chamado, foi no final de 2019. E um profeta falou assim comigo: hoje o Senhor está te desligando da sua paternidade terrena, está te conectando a uma paternidade espiritual. Meses depois eu conheci o apóstolo Pedro Medina. E depois eu comecei a entender o que significava uma paternidade espiritual. A paternidade espiritual, ela suporta o meu chamado dentro do propósito que Deus tem para mim. E várias vezes eu brincava com as meninas no condomínio e eu falava, se a gente quer continuar aqui vivendo o propósito, nós não podemos caminhar da maneira como nós caminhávamos na outra vida. Senão a gente pega nossas malas e a gente volta para a nossa cidade. Aqui em Balneário o sistema é outro. Aqui é diferente.
E o Senhor, Ele coloca uma família, Ele coloca pessoas na nossa vida que contribuem para esse chamado, para esse propósito. E quando Deus tem uma pessoa na nossa vida que contribui para o propósito, não importa o que aconteça nesse relacionamento, a gente vai ter que engolir essa pessoa, porque essa pessoa contribui para o nosso propósito. E o Senhor várias vezes começou a me ensinar sobre isso. Que Satanás tenta ferir relações, Satanás tenta ferir o nosso coração, para que a gente tenha divisões entre nós, para que o propósito principal não se cumpra com efetividade. Mas não pela nossa força, mas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, nós somos capazes de passar por cima de qualquer coisa pelo propósito principal que Deus tem para a nossa vida. Eu lembro que essa palavra sempre ficou gravada no meu peito, eu nunca entendi ela. Quando Jesus estava ali com os discípulos e a família dele chegou. E Jesus disse assim: a minha família, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. E na palavra nós vemos que vontade de Deus, ela está relacionada com o propósito de Deus para a nossa vida. Então a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que estão dentro do propósito que Deus tem para a nossa vida. Por isso que pessoas são arrancadas drasticamente do nosso caminho. E pessoas são colocadas de maneira sobrenatural no nosso caminho. Quando eu conheci meu marido, a gente casou em 5 meses. De uma forma inexplicável. A gente tinha certeza. A gente começou a se relacionar dia 26 de maio e ele me pediu em casamento dia 12 de junho. Porque quando a pessoa, ela está na sua vida, de acordo com o propósito divino de Deus, de uma maneira sobrenatural, você tem certeza que aquilo ali vem do Senhor. Que aquilo ali provém da parte de Deus. Entendem? Então, o poder sobrenatural do Espírito Santo nos faz discernir quem é nossa mãe, nossos irmãos, da nossa família espiritual, que estão cumprindo a vontade de Deus e que estão caminhando no mesmo propósito. No propósito que o Senhor preparou para a nossa vida, para a sua vida. E eu creio que todos nós aqui estamos caminhando no mesmo propósito. A palavra diz em Colossenses, a palavra fala assim: pensai nas coisas que são do alto. Não pensai nas coisas que são da terra. E quando eu estava preparando essa ministração, eu não imaginava que nós estaríamos nesse contexto aqui. Eu achei que eu ia pregar no GC. E o Senhor fala: pensai nas coisas que são do alto, não pense nas coisas que são da terra. E Satanás, com as coisas que são da terra, estressa as relações que são do propósito do Senhor, para que as coisas que são do alto não se cumpram. E nós precisamos ter a habilidade de passar por cima das coisas da terra e seguir com o nosso pensamento fixo no alto. Então nós precisamos ser capazes de passar por cima da ofensa. Nós precisamos ser capazes de passar por cima da rejeição. E nós precisamos ser capazes de passar por cima do medo, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Muitas vezes nós não vamos nos sentir 100% amados, validados e aceitos pelas pessoas que estão no mesmo propósito que a gente. Mas de alguma maneira Deus colocou elas no mesmo propósito. Então eu preciso vencer a rejeição e focar no propósito. A palavra diz que eles, aqui na descida do Espírito Santo, neste momento em que a igreja foi formada, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Por que será que a palavra fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos? Porque não é fácil você perseverar debaixo de uma autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. Satanás tenta destruir com a autoridade desde o princípio. Quando a gente lê Gênesis, a grande queda de Adão foi uma quebra de autoridade. E quando nós vemos a restituição de Jesus,
A grande restituição que nós temos e que nós presenciamos e que nós somos alimentados e vivemos por isso foi a restauração da autoridade. Então, de Gênesis a Apocalipse, na minha visão, quando eu leio a Bíblia, eu não sei porquê, eu vejo um tema central chamado autoridade. Então, quando a palavra diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, é porque para que você persevere na doutrina dos apóstolos que Deus colocou sobre a sua vida, não vai ser fácil. É algo que tem que ser perseverado. E eu lembro que no domingo o Daniel olhou para mim e falou: Isa, se a gente pegar o modelo de balneário e colocar igualzinho aqui, vai dar certo. Se a gente pegar essa doutrina, que é a doutrina do nosso propósito, e implantar ela aqui, vai dar certo. Porque isso é uma verdade absoluta em todos os cantos da terra? Não. Mas porque essa verdade é a verdade do propósito que Deus te chamou, que Deus me chamou. Várias vezes a apóstola, ela me fala: Isa, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você ouve. Eu ficava meio esquisita com isso, assim, mas por que será cuidado com quem eu ouço? Porque um pastor, um ministrante, alguém que também é da parte do Senhor, que também fala coisas de Deus, ele tem um propósito para um povo, para uma região específica, para um lugar. Mas nós, o propósito que Deus nos colocou, que Deus nos plantou, é 50 nações, é esse propósito, é aqui que nós caminhamos, e é nessa doutrina que nós temos que perseverar. A gente precisa escolher nosso time e jogar no nosso time. E colocar todas as nossas forças no nosso time. E uma coisa que eu aprendi é que quando eu cumpro um princípio, Deus me sustenta na minha necessidade. Amém. Então, por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês. Quando eu aprendi sobre submissão e aprendi que meu marido é a direção da minha casa, quando ele decide algo, por mais que eu fique, às vezes até ele fala: para de ser goteira. Por mais que eu fique: ai meu Deus, o que ele está fazendo? Que loucura. Sim, eu apoio. Errando ou acertando. Porque a palavra diz que o justo, ainda que tropece, não cairá. Então nós precisamos estar preparados para entender que não é porque tem autoridade, não é porque tem uma hierarquia, como nossa igreja é organizada de forma a ter obreiros, diáconos, pastores, apóstolos. Isso é um princípio de hierarquia, de respeito, de honra, de palavra, de coisas que o Senhor instituiu, de coisas que faz parte do nosso propósito. Nós precisamos ter consciência que ainda que um dos nossos superiores errem, Deus estava contando com o erro deles. Então, todos os erros do meu marido, quando eu puxo para trás, ele fala que ele nunca errou, que ele só erra quando ele pensa que ele está errado. Mas todas as vezes em que, não foi bem assim como ele imaginou, eu volto o filme e eu percebo: que bom que ele fez isso. Porque se não fosse isso, eu não estaria vivendo isso, e a gente não teria conhecido essa pessoa, e a gente não estaria aqui, isso não teria acontecido. Porque os nossos erros cooperam para o nosso bem. Não é surpresa para o Senhor quando a gente erra. Na nossa fraqueza, Ele é a nossa força. Então nós precisamos desenvolver uma maturidade de suportar uns aos outros. E compreender que ainda que a pessoa que você espera que te dê tudo aquilo que você está com expectativa não consiga superar a sua expectativa, o Senhor estava contando com tudo isso. Não superou a minha expectativa na entrega, não superou a minha expectativa no amor que eu esperava receber, na validação que eu esperava receber, na aceitação que eu esperava receber, mas quando eu consigo olhar para o alto e passar por cima da minha rejeição, e passar por cima dos meus medos de ser abandonado, porque todo mundo sofre com isso, e passar por cima de tudo isso, mirar no propósito do alto e continuar avançando e não deixar o meu coração se ferir, nós vamos rompendo, nós vamos crescendo em unidade, nós seremos fortalecidos, nós falaremos a mesma língua sem nenhum desvio, mas isso só é possível através do poder sobrenatural do Espírito Santo. O que eu clamo a Deus é para que Ele me faça rápida em perdoar.
Eu tenho um temperamento melancólico, então eu tenho a tendência de ficar remoendo as coisas. E eu falo, Senhor, eu quero ser rápida para perdoar. Porque eu não tenho tempo para parar nas ofensas. Eu não tenho tempo para parar na raiz de rejeição. Não dá tempo, ainda mais com 2 bebês, eu não tenho tempo para nada. Uma coisa para vocês. Ainda mais para ficar remoendo coisa, e ferida e mágoa. Eu não tenho tempo para isso. Eu preciso avançar. E nós precisamos adquirir essa maturidade. Adquirir a certeza. Já preparar o espírito que nós vamos ofender e nós seremos ofendidos. Eu vou ofender. Eu já estou pedindo perdão já para frente. Começa me perdoando. Me ame e não me julgue. Nós vamos ofender, mas nós vamos continuar. A gente não vai largar. Para onde nós vamos? Como os apóstolos disseram, para onde eu irei? Porque quando nós encontramos o nosso propósito, aquilo que queima no nosso coração, aquilo que o Senhor colocou na nossa vida, nós não temos dúvida do que é. Nós não temos mais como voltar. Não dá para desver o que a gente já viu. Não dá para fingir que não aconteceu tudo o que aconteceu. Então não importa o que Satanás tenha criado no meio de tudo isso, ele vai perder. Porque não tem a menor chance da gente desistir. Não tem a menor chance dessa família se desfazer. Não tem a menor chance dessa unidade cair por terra. Não tem a menor chance disso acontecer. E nós estaremos juntos, fortalecidos, cheios do Espírito Santo, manifestando o poder sobrenatural, sendo uma igreja madura na terra. Infelizmente, eu conheci muitos modelos de igreja em que a ofensa destruiu um ministério, paralisou dons, talentos, em que Satanás ele não usa coisas complexas, é sempre a mesma coisa que ele tenta fazer. Ele tenta te diminuir, ele tenta fazer com que você se sinta desprezado, ele tenta fazer com que você se sinta magoado, ferido, e não é com uma cadeira ou com um violão, é com uma pessoa. E é justamente com a pessoa que faz parte do seu propósito. É como um casal. Você não sei, gente, a gente já aconselhou um casal, às vezes eu fico impactada. Eu falo, meu Deus, eles dois se amam. Mas como é que pode? Não é? Não se entendem, mas eles se amam. Eles foram feitos um para o outro. Tem propósito nisso. Foi Deus que fez isso, mas o que é que acontece? Por que não estão falando a mesma língua? E quando o Senhor começou a mover isso dentro do meu coração, o Senhor começou a mover dentro do meu coração que relações saudáveis, maduras, aptas a construir, aptas a romper diante do propósito, ela necessita do poder de Deus, do poder sobrenatural de Deus para se manter. Porque não é fácil passar por cima de uma ferida, não é fácil passar por cima da rejeição, não é fácil passar por cima da ofensa. Quantas vezes Satanás tentou me atingir na rejeição, me desestabilizar do propósito, fazer com que eu me sentisse diminuída, com setas, com pensamentos, com olhares, com o shalom que eu não recebi, com uma pessoa que virou a cara torta para mim, ou falou algo que eu não gostei. Quantas vezes? E eu confesso para vocês, essa é a minha luta. Mas eu não aceito. Porque agora eu tenho consciência disso. Então eu falo, Satanás, não, dá um tempinho. Eu não tô podendo. A gente tem que ir. A gente tem que avançar. Nós estamos juntos. Amém? Era essa a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós poderíamos falar sobre muitas coisas. Mas eu creio que o Senhor, Ele cumpriu o propósito pelo qual Ele me trouxe aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou me sentindo com uma responsabilidade imensa de ministrar essa mensagem para vocês hoje. Mas isso aqui foi gerado no meu coração antes que eu soubesse que seria nesse modelo. Então que você possa receber essa semente dentro do seu coração e crer que isso foi algo que o Senhor trouxe para essa noite, para nossas vidas. Vamos nos levantar.